O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, ele vai falar a nós de um tempo novo. Ainda nós não contemplamos aquilo que o profeta Isaías profetizou. E nós cremos que se dará a profecia de Isaías quando nosso Senhor vier em glória, que nós chamamos de segunda vinda gloriosa. Aí verdadeiramente a vaca e o urso pastarão juntos, o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo, ele vai deitar-se ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. Porque será um tempo diferente. Será um tempo que São Pedro chama de novos céus e nova terra. Aonde a humanidade ela vai voltar a respeitar o Senhor e terá prazer em respeitá-lo. O profeta diz: no temor do Senhor encontrará ele o seu prazer. No respeito para com Deus, encontrará ele, o homem, a mulher, o seu prazer. Que nós contemplamos hoje um desrespeito para com Deus. Já não se respeita mais a Deus. Porque se respeitássemos a Deus, é óbvio que obedeceríamos em tudo aquilo que o Senhor nos ordena a obedecer. E hoje o homem insiste em virar as costas para Deus. Jesus, no Evangelho, ele vai exultar de alegria. É um hino chamado hino de júbilo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê que ele exulta de alegria? Porque ele manifesta a sua alegria para com os humildes, que entendem e aceitam a palavra de Deus. Derrubou do trono os poderosos, os soberbos, os autossuficientes, e elevou os humildes, que acolheram Jesus na primeira vinda e acolherão Jesus na segunda vinda. Porque não fazem resistência, não colocam obstáculo dentro do coração para esse acolhimento, mas aguarda com feliz expectativa. Jesus ele vai elogiar: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Mas lá em São João, ele também vai dizer para nós: bem-aventurados os que creem sem ter visto.
Há uma outra bem-aventurança que está vinculada a mim e a você sem tê-lo visto. E São Pedro, escrevendo a primeira carta, lá nos versículos 8 e 9, ele vai dizer: sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Aí está incluído o Padre, está incluído você. Nós não o vemos na sua primeira vinda, mas nós o amamos. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. E nós estamos aqui com uma profissão de fé. Nós levantamos bem cedo, saímos de nossas casas, viemos ao santuário do Pai das Misericórdias, porque nós cremos nele. Nós não viemos correndo atrás de um pedaço de pão, senão nós iríamos buscar a padaria mais próxima da nossa casa. Nós viemos atrás daquele que verdadeiramente tem o poder nesta manhã de terça-feira de nos saciar com a sua presença viva, real, inquestionável na Santíssima Eucaristia. Isso será para vós, de São Pedro, fonte de alegria inefável e gloriosa, pois, porque cremos, obteremos aquilo que acreditamos. 2 pontos. A nossa salvação. Porque nós depositamos nele a nossa plena, absoluta confiança. Filho, filha, que neste tempo de advento, nosso Senhor nos dê esta graça de cada vez mais provar para nós mesmos que nós acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, independente da circunstância, favoráveis ou não. Ele está conosco. Ele veio numa primeira vinda para ficar conosco, para se aproximar de nós. Ele, sendo Deus, se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria, se fez homem, simplesmente para nos salvar, para nos aproximar dele pela salvação, que já é experimentada todas as vezes que nós, em sã consciência, aderimos a ele. E esse apelo de adesão, ele é cotidiano. Hoje eu preciso aderir a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu preciso novamente nesta Eucaristia aceitá-lo como meu Senhor, como meu Salvador. Hoje eu preciso mais uma vez deixá-lo que ele comande a minha vida. Está submisso à sua santíssima vontade. É assim que nós vamos provando e ao mesmo tempo testemunhando ao mundo a nossa adesão de fé. Um dia nós o veremos face a face. Um dia nós o contemplaremos tal qual ele é. Mas enquanto esse dia não chega, essas nossas vindas, essas nossas buscas, aqui no santuário, numa adoração, na nossa oração pessoal, no nosso quarto, com a nossa porta fechada, tudo isso demonstra que nós o queremos, que nós o aceitamos, que nós temos interesse por ele, que nós estamos buscando. Porque a qualquer momento ele virá e ele não tardará. E quando ele vier, ele precisa nos encontrar prontos para esse ingresso definitivo nessa morada eterna que ele preparou para nós antes de todos os tempos. Que o advento ele nos provoque esse desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer que ele veio para os que eram seus e os seus não acolheram. E nós queremos dizer o contrário, que nós o acolhemos, que nós cremos nele, que nós o aceitamos, que nós optamos consciente pela salvação que provém dele. Que nosso Senhor me ajude,
Que nosso Senhor te ajude a dar essa resposta de fé nesse mundo tão conturbado, que cada vez mais se distancia. Que mais uma vez, talvez pela pandemia nem tanto, né? Vamos nos fixar num consumismo exagerado, que nem todo mundo vai ter coragem talvez de recorrer aos comércios, mas que nosso Senhor neste tempo de pandemia nos ajude a entender o mistério da sua encarnação e a aceitar esse mistério na nossa vida particular, na nossa vida pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.